sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Nós estamos aqui diante de duas gigantes da Bíblia Sagrada em seus posicionamentos, comportamentos e vieses, inclinações de suas personalidades. Marta é uma gigante do serviço, Maria uma gigante da adoração. Isso era a respeito do que cada uma delas tinha de melhor para derramar, para ser, para oferecer para Jesus e para o seu reino. Marta, o serviço, Maria, a adoração. Não que uma e outra não fossem também a outra coisa, mas isso é sobre uma tônica. Cada um de nós, de alguma maneira, tem algo mais tônico, algo mais forte, algo que nos representa e nos define melhor. É como se seu pastor, é como se Jesus olhasse para você e soubesse: aquilo ali eu posso contar com aquela pessoa, que é o derramar dela, é aquilo que ela flui com maior naturalidade. Alguém está entendendo o que estou dizendo aqui? Mas a grande questão é que, se eu lhe digo que Maria é uma gigante da adoração e Marta uma gigante do serviço, esse texto parece não refletir isso. Porque o serviço prestado por Marta passou por uma censura. O serviço prestado por Marta passou por uma repreensão. E daí, pode ser entendido, nesse primeiro momento, que ela não servia para servir. Mas a verdade é o que Jesus fez neste texto, não foi descartar o serviço de Marta, foi calibrá-lo. Porque existem algumas coisas que nós somos bons para fazer, só precisa de calibragem. Existem algumas coisas que nós vamos ainda ser muito bons e úteis no reino de Deus. Basta que a gente se disponha a um certo ajuste, a uma calibragem. Eu queria que você tomasse coragem e dissesse para a pessoa que está do seu lado: você já é bom, diga para ele. Só está precisando de uma calibragem, de um ajuste, para ficar melhor ainda, para ser ainda mais poderoso naquilo que Deus te chamou para ser. E daí, corações ensináveis não vão deixar de fazer algo quando forem repreendidos no que estavam fazendo. Eles vão aproveitar um momento de correção e calibragem para se mostrarem melhores ainda na próxima vez que aparecerem. Eu estou dizendo para você que quando você olha para uma reunião profética e poderosa, acontecida em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, ou seja, 4 dias antes de Jesus morrer. A Bíblia diz que Maria está lá, pegando um arrato de unguento de nardo puro, de muito preço, fazendo aquilo que ela tinha como marca fazer, adorar. E Marta servia naquela reunião. E não foi repreendida. Jesus não disse que ela escolheu, que a Maria tinha escolhido a boa parte. Ela está servindo longe de qualquer observação de censura ou de repreensão. Porque, na verdade, Marta passou pela repreensão, seguiu fazendo melhor aquilo que conseguia fazer, e quando chega em João 12, ela está calibrada, ajustada, no ápice do exercício daquilo que Deus a chamou, e as coisas estão coordenadas e colocadas cada uma no seu devido lugar. Então, Marta não foi repreendida. Vamos ajudar aquela irmã a bater palma ali, que ela ficou... Poxa. Então, Marta não foi repreendida por servir. Ela só foi exortada para que fosse ajustado e calibrado o seu serviço. Tá?
Deixa eu agradecer aí um fundo musical que saiu aí. Eu já estou na confusão com esse negócio de fundo musical, gente. Me ajuda aí. Mas obrigado aí, o pessoal, que eu não tenho muito hábito, tá? Mas obrigado. Tem um som aí, aleluia. Obrigado. Continua o som. Meu Deus, a prova está doendo, Jesus. O que houve, gente? Ela atrás? Obrigado. Você fez de propósito, eu sei. Então vamos lá. Jesus está entrando em Betânia e não há comunicado nem acordo prévio. Não é como, por exemplo, Jesus mandou os discípulos irem na frente de Samaria e ali conseguir uma hospedagem. Jesus está entrando em Betânia, a oportunidade está franqueada para todos. Qual a oportunidade? De recebê-lo em casa. Algumas pessoas não se atentaram para aquela responsabilidade, outras, propriamente falando já de Marta, sim. Ela olhou Jesus no meio da rua, talvez já percebeu um pouco do seu cansaço, já percebeu um pouco da sua fadiga, né? E disse, vou chamá-lo para a minha casa, vou recebê-lo na minha casa. E é desse jeito que Marta opera quando chama Jesus para dentro da sua casa. E aí os fatos vão começar a se desenrolarem. E o primeiro fato que se desenrola é esse aqui. Maria assentando-se também. Repete comigo, Maria assentando-se também. Repare que esse detalhe, que eu lhe confesso que para mim havia fugido da sua importância, nas tantas outras vezes que eu havia lido esse texto, antes de me debruçar sobre ele para a ministração, é que Lucas está dizendo que Maria não inaugurou um comportamento. Ela não foi a primeira pessoa a fazer algo. Ela está reproduzindo algo que outras pessoas já estavam fazendo. É por isso que ele usa essa expressão, Maria assentou-se também. Se ela assentou-se também, é porque já tinha gente que tinha se assentado. Vamos lá, se ela assentou-se também, é porque já tinha gente que já tinha se assentado. Tudo bem. Veja bem que Maria, num momento da sua vida, ela foi responsável por um ineditismo. Ela fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Lá em João 12, no que eu acabei de mencionar para você agora, a Bíblia diz, Maria tomando uma rata de unguento de nardo puro, unge os pés de Jesus e enxuga-lhe os pés com os seus cabelos. Agora a pergunta é, em que momento havia qualquer tipo de descrição ou apontamento para uma adoração desse modelo? Nenhum. Não tem nada no Antigo Testamento, não tem nada no Novo Testamento, não tem nada nas práticas judaicas que apontasse isso. O normal era que o óleo fosse administrado sobre a cabeça do convidado e os pés fossem lavados com água. Então Maria fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito, porque é possível. É possível que Deus levante pessoas para um comportamento de vanguarda, de ineditismo. Talvez você vai ser o primeiro a fazer algumas coisas, e isso é maravilhoso, diga glória a Deus. Mas talvez outras coisas você vai fazer também. E eu preciso estar pronto, porque senão aí a minha vaidade começa a me atrapalhar. Se eu pensar que só é bom aquilo que eu começo a fazer, só é bom aquilo que eu sou o primeiro a fazer, e não ter a humildade de ver que alguém está fazendo alguma coisa e eu posso fazer, muito fraco para não dizer horrível, e eu posso fazer, porque alguém já está sentado, é uma boa ideia, então eu vou fazer. Isso não me diminui, isso não me retrai, isso não me faz menos criativo, menos interessante. Isso me faz submetido à ideia de que nem sempre eu vou ser a primeira pessoa, nem sempre eu vou ter a melhor ideia, nem sempre eu vou ser quem vai começar a fazer alguma coisa, e não há nenhum problema. Maria vai assentar-se também. Quantas vezes você já não fez também, porque alguém já estava fazendo antes? Quantas vezes você já não mirou em algo que alguém estava fazendo e disse, eu quero fazer isso? Também. Quantas vezes você já não viu alguém sendo algo e você disse, eu quero ser assim? Também. A reprodução do comportamento é algo inerente à vida biológica do ser humano. A vida psicológica do ser humano, sobretudo. Nós reproduzimos comportamentos que vamos observando ao longo da vida. Então não há nenhum problema. Pastor, então, se não há problema nisso, aonde pode haver o problema? Aí eu lhe conto agora. O problema não é assentar-se também quando alguém se assenta. O problema é quando alguém se levanta e você se levanta também. Porque a referência do comportamento de alguém, ela só
serve enquanto ele está assentado aos pés de Jesus. Quando alguém que se assentou e foi modelo para mim, decide se levantar para seguir sua vida, seus valores, suas ideologias, suas teologias loucas, já não me importa mais reproduzir o seu comportamento. Eu estou declarando aqui que você pode ter se assentado também porque alguém se assentou, mas se alguém decidir se levantar, você permanecerá na mesma presença de sempre. Aleluia! Acorda a pessoa que está do teu lado, chacoalha ela e diga: o exemplo, muito fraco, diga: o exemplo tem como limite este ponto. Se tiver assentado aos pés de Jesus, é exemplo para mim, mas se sair dos pés de Jesus, deixou de ser exemplo para mim na mesma hora. Então Maria se assentou também. Glória a Deus. Outros fizeram antes, ela foi lá e fez. E aí de repente nós temos uma cena. Maria está sentada junto com os outros aos pés de Jesus. E a nossa irmã Marta está na cozinha, dando uma olhada para a sala. E achando tudo aquilo muito estranho. Muito estranho está, e ela vai manifestar esse seu estranhamento, chegando até Jesus com esta pergunta. Preste atenção, a pergunta é: não te importas que minha irmã me deixe servir só? Eu quero isolar essa primeira parte, eu quero que você repita comigo a pergunta de Marta, diga: não te importas? Esse ponto é um ponto importantíssimo para que a gente cresça e amadureça na nossa relação com Deus. Repare que os discípulos, quando estavam numa tempestade, Jesus estava dormindo. Foram até Jesus e fizeram uma pergunta parecida: não te importas que pereçamos? Porque a verdade é que muitas vezes o comportamento de Deus, a reação de Deus em relação a coisas que nós estamos vivendo, vai nos parecer estranha. Alguém vai orar e vai perguntar: o senhor não se importa que fulano está falando isso de mim? O senhor não se importa que montaram ou armaram essa ou aquela circunstância? O senhor não se importa de eu estar vivendo isso ou aquilo? Esta indagação de Marta está carregada do ressentimento de perceber que algo que está incomodando ela não está incomodando Jesus. E a hora da maturidade é agora. Pergunte qual? Quando você começa a perceber que nem tudo que te incomoda, incomoda Deus. E que Deus não será chamado a todo tipo de guerra por qualquer tipo de razão. Essa é a hora que você começa a perceber que coisas que são relevantes para você podem ser irrelevantes para Deus. Coisas que incomodam você podem não fazer sentido nenhum para Deus. E Deus não será atraído a tudo que te importa só porque te importa. Porque senão os seus valores estariam se sobrepondo aos valores de Deus. A questão não é incomodar-se pelo que te importa, não importa a Deus. A questão é começar a se incomodar se tiver coisas que importam para Deus e você não está nem aí para elas. Eu estou chateado porque tem coisas importantes para mim que não são importantes para Deus. Eu deveria estar chateado porque tem coisas que são importantes para Deus e eu estou negligenciando. 2 glória a Deus, 1 aleluia lá no Kids. Eu deveria estar preocupado porque tem coisas que estão na pauta de Deus e não estão na minha. Tem coisas que são urgentes para Deus e são irrelevantes para mim. Tem coisas que Deus está esperando de mim e eu não estou nem aí para executá-las. Mas eu quero imprimir sobre Deus minha pressa, minha importância, minha relevância. Eu quero que Ele se incomode com o que me incomoda. Não te importas, porque eu não sei se você está percebendo, Jesus. Mas tem uma coisa aqui fora de ordem. Tem uma coisa aqui fora do lugar.
Marta está baseada na sua cultura de anfitrionagem. E sim, essa palavra existe. Baseado na sua cultura de anfitrionagem, tem uma coisa estranha. A sua irmã Maria abandonou a anfitrionagem. E ela, Marta, está tendo que servir sozinha. E ela está fazendo uma conta. Se eu continuar servindo sozinha, o serviço não vai sair bem feito. Então Marta está preocupada com a sua reputação de anfitriã. E aí a coisa começa a ficar muito delicada. Pergunte quando? Quando você ora mais preocupado com a sua reputação do que em fazer o que Deus espera de você. Pega a mão da pessoa que está do seu lado e diga: muitas das suas orações não passam de preocupação com a sua reputação. Você está preocupado de uma coisa ser vista pelas pessoas assim ou daquele jeito, aí você olha para Deus e diz: não te importas. Você está preocupado de alguém achar que você não é tão de fé quanto você parecia ser. Você está preocupado com o buchicho na família por conta dessa crise financeira que está assolando a sua casa, aí você corre para orar a Deus do jeito errado. Você não deveria estar preocupado com a sua reputação, em si cumprir cabalmente a vontade de Deus para a sua vida, porque isso não é sobre a sua reputação, nem sobre a sua glória, mas isso é sobre a glória do nome dEle. Aleluia! Eu estou preocupado com a minha reputação, porque na minha cultura de anfitrionagem, eu não posso passar esse carão, de repente alguém olhar e diz assim: não está funcionando bem, está faltando bebida ali, está faltando comida aqui, eu preciso servir Jesus, eu preciso dar a Ele comida, eu estou muito preocupada em dar a Ele de comer, eu estou muito preocupado em saciar a fome dEle, embora quem esteja faminto dEle seja eu. Então eu construí uma ideia, que o certo é dar a Ele de comer, enquanto Maria está pensando: eu preciso comer do que Ele tem para oferecer. Teve um dia que Jesus estava numa casa, a Bíblia diz que afluiu a multidão, saiu gente de todo canto, apinhou o lugar, e aí Jesus começa a orar, expulsar demônios, interceder daqui e de lá. E aí os discípulos chegam e dizem: mestre, tu não vais comer? Ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, existe uma cultura em Jesus de fazer a vontade do Pai, que sobrepõe-se à sua própria vontade de comer ou beber. Mas Marta não entende isso, porque na sua cultura de anfitrionagem tem que dar pão doce, tem que dar pão com queijo, tem que dar vinho, tem que dar água, tem que dar suco, tem que dar água de coco. Jesus está dizendo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então a nossa cultura se choca com a cultura do reino, e essa é uma hora gostosa, porque todo crente uma hora percebe que não é do jeito que ele pensa, não é do jeito que a família dele ensinou. Ah, pastor, mas lá em casa, disseste bem, na sua casa. Ah, pastor, mas minha mãe me criou assim. Disseste bem, a tua mãe, a tua cultura familiar não necessariamente convergerá com a cultura do reino. Pelo contrário, na maioria das vezes a cultura do reino é um choque em relação à nossa cultura familiar. Ah, mas lá em casa, avisa o seu vizinho: isso aí, lá na sua casa. Oi, você está ouvindo? Avisa o seu vizinho: é isso aí, lá na sua casa. Aqui é a casa do papai, que não é a sua casa. Não te importas. Não te importas que eu sirva só. É gritante a ausência de Maria. Repete comigo: é gritante a ausência de Maria. Porque toda a ausência de quem é importante é gritante. Então vamos exercer uma coisa que eu gosto muito de exercer na vida. Chama-se empatia. Empatia é a arte de pôr-se no lugar do outro. Então vamos ser empáticos? Vamos lá. Vamos ser empáticos com a nossa irmã Marta, né? Vamos lá. Irmã Marta está servindo sozinha.
Irmã Marta está com 2 bandejas, uma em cada mão. Ela olha para uma e diz assim, essa bandeja era para estar na mão da Maria. Ela está com 2 copos na mão e ela pensa, esse outro copo era para estar na mão da... Porque a falta, a ausência de Maria é porque Maria ia impor. Então vamos ser empáticos. Todas as vezes que para cumprir algo que você sente que tem que fazer por Deus, pelo reino, você sai de um certo sistema, você faz falta no sistema que você deixou. Então, dentro daquele ecossistema da casa de serviço, Maria está fazendo muita. Eu gosto de trazer uma referência bíblica para poder compor esse momento, para te ajudar a entender sobre o que eu estou dizendo. Vamos lá. Jesus vinha passando pelas ruas da Galileia e tinha um homem assentado na mesa da recebedoria. Ele era um auditor da Receita Federal. E ele estava sentado em pleno expediente de trabalho. Alguém ainda está aí? Diga amém. Pleno expediente de trabalho. Jesus passa por ele e diz assim, ó, vem e segue-me. Estou falando de Mateus ou Levi. Levi, levanta-se da mesa da recebedoria em pleno expediente e vai seguir a Jesus. Sabe o que aconteceu? Alguém que estava de folga, que estava de férias, que estava com água de coco na mão, o telefone tocou. Olha, você precisa vir aqui. Mas por quê? Porque o doido do Mateus largou o expediente no meio do expediente. E aí a pessoa que vai vir da folga, das férias, e aí o chefe, ou seja, o ecossistema que Mateus deixou para seguir a Jesus, vai sentir sua falta e ficar contrariado com isso, sim ou não? Sim ou não? Você não ficaria chateado se um funcionário seu, no meio do expediente, diz assim, ó, recebi uma visão. Você ia ficar chateado. Porque toda saída de um ecossistema gera uma falta. Então eu saio desse ecossistema que eu pertenço, aonde minha mão de obra, aonde minha presença compõe algo, uma estrutura que é importante. Aí eu deixo as pessoas na mão e vou para os pés de Jesus doidão. Aí as queixas vão começar. E eu queria que você entendesse que muitas queixas que andam circulando aí são razoavelmente normais, e você precisa entender que a verdade é que você deixou algumas pessoas na mão mesmo, é verdade, você está fazendo falta realmente em alguns lugares e alguns ecossistemas, essa parte toda é verdade, mas agora vem uma outra parte. O fato disso ser verdade não vai me contaminar e nem vai me dissuadir da ideia que eu estou convencido, qual? Abandonar aquilo lá para estar exatamente aqui onde eu estou agora. Eu estou declarando que nenhuma pressão psicológica, nenhuma artimanha emocional, nenhuma carinha de gato do Shrek vai fazer você voltar para lugares que você deixou para estar aos pés de Jesus. Daqui a pouco eles vão se resolver. Daqui a pouco vai ter concurso público e alguém vai entrar no lugar de Mateus. Daqui a pouco chega alguém e ajuda a Marta na cozinha. Você não pode ceder às pressões. As coisas lá vão se ajustar. Não volte atrás. As coisas lá vão se ajustar. Agora está um vucu-vucu, está todo mundo nervoso. Agora mas estão com raiva de você. Porque você deixou gente na mão, você largou as coisas. Você era parceiro de alguns, você era fechamento de algumas. E agora? Agora você não vai mais, agora você não está mais. Agora você está com outra mente, com outro propósito, com outro coração. E alguém está chateado, está irritado, está aborrecido. Mas daqui a pouco os ânimos se acalmam. Daqui a pouco as coisas vão para o lugar. E vai por mim. Se você abandonar a tua decisão, só porque alguém está dizendo que está sentindo falta de você, você vai se arrepender duramente. Porque aquela vida que você deixou, outra pessoa pode entrar e te cobrir lá. Mas se você deixar essa vida com Deus, você nunca mais poderá viver isso de nenhuma outra forma. Quem ainda está aí, diga aleluia. Não te importas que minha irmã
me deixe servir só. A reclamação de Marta é: eu estou fazendo sozinha. Vamos lá, a reclamação de Marta é? Ela não gosta de reclamar, nem falou alto, não deu nem para ouvir. Vamos de novo, no 3, 1, 2 e 3, qual é a reclamação de Marta? Ó, no 3 você vai olhar para o seu vizinho, vai fazer essa cara de, uma cara de reclamão. Eu sei que você não sabe fazer essa cara, mas se esforça. E vai dizer: eu estou fazendo sozinha. Vê se pode. 1, 2, 3, vai. Agora, espera aí. As duas são irmãs. As duas são. Maria sai de perto de Marta e Marta reclama: eu estou fazendo. Muito fraco. Eu estou fazendo? Porque somos eu e minha irmã. Então, minha irmã deveria estar aqui fazendo isso Então, Marta reclamou porque Maria a deixou fazendo aquilo. E ela não deveria ter feito isso. Ela deveria estar aqui fazendo isso Porque nós somos Nós somos fechamento. Engraçado. Eu estou vendo Marta reclamar que está servindo sozinha. Mas não vi Maria reclamar que estava adorando sozinha. Engraçado. Eu vi Marta dizer para Jesus: não te importa que minha irmã me deixe servir só? Mas eu não vi Maria dizer para Jesus: não te importa que minha irmã me deixe adorar só? Porque a queixa sempre emana de quem não está convencido de que está fazendo a coisa certa. Quem mais está reclamando é quem menos está convencido de que está no lugar certo e fazendo a coisa certa. Porque Maria tinha tanta certeza que estava no lugar certo, que pouco importava se alguém estava ou não estava. Se eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo, alegremente fazendo, devotadamente fazendo. Eu vou continuar fazendo, energicamente fazendo, espiritualmente fazendo, porque o incômodo, ele normalmente assola quem está inseguro e questiona se está mesmo fazendo o que deveria estar. Eu vou além. Quando você está seguro do que está fazendo, fazer só, às vezes é até uma onda que você tira. Essa questão de estar sozinho, ela depende muito da circunstância. Ela pode mudar muito. A visão de estar fazendo uma coisa sozinha muda muito de acordo com a circunstância. Elias é uma prova disso. Escute bem. A Bíblia diz que Elias está no Monte Carmelo contra 850 profetas de Baal. E ele está olhando e dizendo: eu dou conta. Ele está tão intrépido, ele está tão tirando tanta onda, que ele ri dos caras, irmão. Os caras estão se cortando, se vilipendiando, ele está rindo. Desse dia a Bíblia diz que Elias debochava dos caras. E Elias está no alto do Carmelo dizendo assim: só eu fiquei por profeta do Senhor. Mas isso aqui não é o grito de uma solidão que dói. Isso aqui é como quem diz: eu estou sozinho e dou conta. Porque quando a tua alma está bem, fazer sozinho é até um luxo. Quando a tua alma está bem, fazer sozinho é até tirar uma onda. Alguém te pergunta: e aí, o fulano foi? Foi não. E você ficou sozinho? Fiquei. Aí a pessoa pergunta: então não deu para fazer, né? Você diz: não, fiz. Agora, quando a alma não está boa, quando Jezabel diz que tua cabeça não fica em cima do pescoço amanhã de manhã, quando você pede no seu ânimo a Deus a morte, se enfia numa caverna e Deus vem falar contigo, você diz: só eu fiquei por profeta do Senhor. É a mesma frase, mas o sentimento é diferente. Tanto é diferente que lá no Carmelo Deus não falou nada. Lá na caverna, quando Elias diz: só eu fiquei por profeta do Senhor, o Senhor diz, corrigindo: tem 7.000 que não dobraram o joelho ainda perante Baal. Então a questão de fazer sozinho e como você reage a isso é muito do seu estado de alma naquele momento.
Tem gente que vai estar fazendo sozinha, repito, e vai estar fazendo super bem, porque está feliz com o que está fazendo, está satisfeito com o que está fazendo, está convencido que está fazendo a coisa certa. Agora, quando a coisa começa a desgringolar um cadinho, quando a Jezabel começa a ameaçar, quando os trem começam a dar errado, e você, Deus, olha, eu estou aqui sozinho, só eu fiquei, não veio ninguém, a Marta não veio, a Maria não veio também, o Lázaro morreu, sei lá, e a gente começa a reclamar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Você tem certeza que está fazendo a coisa certa? Então continue fazendo. Sozinho, com 1, com 2, com 3, com 4, com 10. Continue fazendo. Encontre prazer na solitude se necessário. Jesus muitas vezes retirava-se sozinho para orar. Vai ter horas que vai ter que ser você e Deus e tudo bem. Aprenda também a fazer sozinho se for necessário. Olha só o que está acontecendo. Marta está aqui, olhando para Maria lá, e dizendo assim, ela deveria estar aqui comigo. Sim ou não? Não é esse o pensamento? Eu já estou encerrando, vamos lá. Não é esse o pensamento? Marta está aqui, na cozinha, olhando para Maria aos pés de Jesus e pensando, ela não está fazendo a coisa certa. Essa decisão dela é desequilibrada. Ficou doida. Ela deveria estar aqui comigo. Sim ou não? Quando, na verdade, Marta deveria ter olhado para Maria e deveria ter pensado, eu deveria estar lá com ela. A pergunta de Marta era, por que Maria não está comigo? Mas a pergunta de Marta deveria ser, por que eu não estou lá com ela? Porque a grande questão é que você, aí na sua posição, tem certeza que você é o certo e a Maria é errada. Mas por que você nunca se deu o trabalho de pensar que talvez ela esteja no lugar certo e você esteja no lugar errado? Porque quando alguém toma uma decisão mais ousada de fé, eu coloco de maneira mais prática agora, quando alguém toma uma decisão mais ousada de fé, eu fico aqui na minha racionalidade, com a calculadora na mão, olhando, censurando, criticando e dizendo, ela está lá, deveria estar aqui, mais racional, mais pé no chão. Que loucura é essa? Endoidou de vez, não larga a oração, só fala de milagre. Ela deveria estar aqui no meu lugar de racionalidade. Talvez a pergunta seja, não é você, racionalzona, que deveria estar lá no lugar de derramamento, no lugar de intensidade, no lugar de fé, no lugar de profundidade? Comece a se dar no mínimo ao trabalho de perguntar se a Maria está no lugar certo e você é no errado, ou o contrário, porque é muito fácil eu defender a minha posição, difícil é admitir que talvez a minha posição seja errada e a da Maria seja certa. Marta não fez essa pergunta, e por não fazer essa pergunta, foi até Jesus, fez a pergunta errada, e agora vai ter que ouvir. Porque ela olha para Jesus e diz assim, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Agora fica muito legal. Ela diz assim, dize-a, pois. É interessante porque Maria está ali do lado. Pensa essa cena aqui, você ainda está aí, diga amém. Senti que vocês ficaram borocochô assim. Eu estou encerrando. Pensa a cena, Maria está ali aos pés de Jesus, Marta está falando com Jesus como se Maria não estivesse ali. Marta está dizendo assim, ó, o senhor fala com ela. Ué, mas ela está ali, por que você não fala? Porque o que Marta quer é pegar a chateação dela e validar a chateação dela através da boca de Jesus. E eu tenho de Deus uma palavra para te dar, não sei se você vai gostar. Não pense que você vai usar a boca de Deus para validar as suas chateações. Se você está pensando, se você está daí torcendo para a próxima mensagem do pastor, ir de encontro ao que você está incomodado na vida dos irmãos, deixa eu dizer um negócio para você, Deus não é manipulado pela sua pauta. Deus não vai ocupar o tempo dele resolvendo as suas picuinhas com a Maria. O tempo da fala de Deus, a pauta de Deus não é roteirizado por mim. Não sou eu que roteirizo Deus. Não sou eu que digo para Deus o que Ele tem que dizer, para quem eu estou chateado, porque está onde não devia estar, porque me deixou servindo assim. Será que a gente pensa que Deus é o nosso garoto de recado, e a gente precisa de Deus para poder validar os nossos aborrecimentos? Você está com um problema com a Maria, você vai lá e fala com ela.
vai lá, chama ela. Chama umas testemunhas e fala com ela. Mas não, eu quero que o pastor fale na mensagem. Não, eu quero que saia uma publicação assim, eu só vou lá e curto. Como que diz? Sei para quem é para Maria. Sabe qual é o melhor jeito da gente resolver as nossas questões? Tem uma coisa para falar com a Maria? Vai lá e fale. E deixa Deus continuar sendo Deus. Cuidando daquilo que é importante, não na minha ótica, mas na ótica de Deus. E falando aquilo que Ele tem e quer falar. E não o que eu acho que Ele deveria estar falando, com quem eu acho que Ele deveria estar falando, porque eu estou incomodado com o que está fazendo. Aí Marta agora vai ouvir da parte de Jesus e eu encerro. Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta. Ai, ai, ai. Se fosse só Marta, mas Marta, Marta. Se você não sabe, pergunta o nome dessa querida que está do teu lado aí, ou do intruso que está aí. Pergunte o nome dele, o nome dela. E no 3, você não vai ficar falando muita coisa, não. É só isso. No 3, você vai olhar e vai dizer o nome dele assim 2 vezes. No 3, vamos lá? 1, 2 e 3, vai. Deixa eu te contar uma coisa. Marta acabou de ser introduzida num momento crucial da sua existência. Marta acabou de ser introduzida num momento decisivo da sua vida. Momento esse que algumas outras poucas pessoas passaram. Porque Jesus só fez isso 4 vezes. Chamar pelo nome 2 vezes repetidamente. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. E quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Esse foi o ponto mais crucial da vida de Pedro. O ponto onde Jesus está dizendo: Simão, Simão, tu foi pedido. Eu roguei por ti, agora vê se te converte. Alguém aqui concorda comigo que Pedro se converteu? Alguém concorda comigo que o Simão, Simão gerou conversão? Muito bom. Jesus fez isso outra vez, pastor Adriano. No caminho de Damasco, um homem chamado Saulo, a serviço do Sinédrio, estava indo perseguir os crentes. E aí Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, e te digo que duro será para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Alguém aqui tem alguma dúvida de que o Saulo deu certo? Saulo converteu? Se tornou um homem de Deus? Deu certo ou não deu certo? Mas aí vai a terceira e última vez, a quarta, tirando Marta, que Jesus fez isso. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas teus profetas, eu queria ser para ti como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo de suas asas. Sabe o que aconteceu em relação a Jerusalém? Não foi como Saulo, não foi como Simão. Jerusalém foi completamente destruída 70 anos depois. Então, Marta pode ser Saulo e Pedro, pode ser Jerusalém. Pode se converter ou se destruir. Quando eu digo para você, dizer para a pessoa do seu lado, o nome dela 2 vezes, parece só uma brincadeira, mas não é. É um chamado de Deus ao vale da decisão. É um momento onde Deus nos reúne aqui para dizer: existem coisas que ou mudam agora, ou vão te destruir. Existem coisas que ou você abandona agora, ou causarão desolação e destruição na tua vida e na tua casa. Mas em tempo Deus nos reúne nesta noite feliz deste sabadão, para nos dizer: oh Maria, Maria, Marta, Marta, Eduardo, Eduardo, Pedro, Pedro, Ana, Ana, é tempo de rever posturas, é tempo de corrigir atitudes, é tempo de melhorar, é tempo de crescer, é tempo de converter,
crescer, é tempo de dar frutos, é tempo de cuidar para não ser destruído. Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Repete comigo, muitas coisas. Você pode fazer melhor, diga muitas coisas. Aí Jesus diz, mas uma só é necessária. Sabe o que Jesus está aplicando? Uma técnica. Pergunte qual? Reducionismo. Muitas coisas, uma só. Jesus tira da pluralidade, traz para a singularidade. Muitas coisas, uma só. Porque exatamente esse é o nosso retrato hoje. Muitas coisas, muitos afazeres, muitas demandas. E o Evangelho e a Palavra de Deus têm o poder de aplicar o reducionismo que vai nos salvar do ativismo tolo. Nos fazer entender que dentre estas muitas coisas, na verdade, uma só é necessária. Na nossa visão pluralista, quanto mais coisas fazemos, mais ativos somos, mais frutíferos somos, mais legais nós somos. Quanto mais nos enchemos de afazeres e demandas, mais bacanas somos, mais proativos somos. Mas Jesus me trouxe para dizer, o Evangelho aplica o reducionismo naqueles que estão perdidos em meio à multiplicidade de demandas vãs, que não vão levar a lugar nenhum, não vão trazer edificação, não vão trazer fé, não vão produzir fruto, não vão dar bom testemunho. Você vai ser só mais um envolvido nas tantas coisas, só mais um descabelado pelas ruas dessa cidade, só mais um batendo em tudo quanto é porta, só mais um correndo desenfreada e loucamente. Mas Marta, assim te diz o Senhor, reduz, porque uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Eu gosto disso aqui, porque quando Marta falou com Jesus sobre Maria, não sei se você percebeu, mas Marta não citou o nome dela. Tem uma certa indiferença. Marta não cita o nome dela. Marta diz para Jesus, fala com a minha irmã. Aí quando Jesus fala, Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos o mais alto possível. Lá no altão, vou chamar o louvor aqui, por favor. Lá no altão. Porque existe uma boa parte que quando sabiamente escolhida, quando inteligentemente escolhida, ela não pode ser tirada. Jesus não mentiu, Jesus não floreou, Jesus não foi aonde a coisa não ia. Jesus não disse, você não vai perder nada na vida. Jesus não disse, nunca ninguém vai tirar nada da tua vida. Não, porque a vida é assim, a gente perde saúde às vezes, perde dinheiro às vezes, perde amizade às vezes, perde status às vezes, mas tem uma coisa que a vida não tem a capacidade de tirar de ninguém, a boa parte escolhida. Eu quero te garantir que a palavra de Deus sobre você está de pé. A tua escolha não vai poder ser retirada jamais de você. Vai passar pelo fogo, vai passar pela água, vai passar pelo deserto, vai subir a montanha, mas ninguém vai arrancar de você a boa parte que você escolheu. Quem ainda está por aí, dá um brado de vitória nesta noite. Essa boa parte, que não me pode ser tirada, será meu socorro, será meu alívio, será minha busca, será minha esperança. Essa boa parte, que não me pode ser tirada, vai ser meu alento,
vai ser meu consolo e vai ser meu conforto quando algumas coisas me forem tiradas. Essa boa parte que não pode ser tirada de mim vai fazer com que eu reaja de um jeito diferente ao das pessoas em geral, quando alguma coisa for tirada de mim. É essa boa parte que não pode ser tirada de mim que me faz não ser frio e nem insensível, mas ser ponderado e equilibrado diante das perdas da vida. É essa boa parte que não pode ser tirada, que faz com que a mente de uma mãe que perde um filho não entre em colapso. É essa boa parte que não pode ser tirada, que faz com que o empresário não tire a sua vida quando dorme milionário e acorda pobre. É essa boa parte que não pode ser tirada, que faz com que um líder não desista do ministério quando as desilusões e deslealdade de tantos vêm sobre ele. Esta parte é o equilíbrio, é a centralidade. Eu estou agarrado nela, eu estou agarrado nela, eu estou agarrado nela, eu estou agarrado nela. Só quem um dia na vida escolheu a boa parte está agarrado com ela. Dá um pulo dessa cadeira agora e fica de pé do teu lugar. Quando Lázaro ficou doente, Maria chamou um mensageiro e falou assim: chama a minha boa parte. A vida está querendo tirar Lázaro de mim. Chama a parte que não pode me ser tirada. O mensageiro chegou para chamar Jesus. Jesus demorou para chegar 4 dias. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto há 4 dias. Sabe o que as irmãs disseram para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que isso diz nas entrelinhas? Não te importas que eu fique só? Se o Senhor estivesse aqui, nós não estaríamos sós, sem nosso irmão agora. Não te importas que eu fique só? Jesus disse: Marta, você me perguntou meses atrás se eu não me importava de você ficar sozinha. E agora você está dizendo que se eu estivesse aqui, seu irmão não tinha morrido. Parece que você me pergunta de novo se eu não me importo que você fique sozinha. Agora escuta. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Não é disso que eu estou falando, Marta. Tira a pedra. Segura a mão da pessoa que está do teu lado. Diga para ele, diga para ela: Marta não vai ficar sozinha. Não agora. Agora, Lázaro vai voltar. Porque da última vez que Marta queixou-se de estar sozinha, ela queixou-se pela razão errada. Por achar que ela estava fazendo a coisa certa e Maria a coisa errada. Por isso que Jesus não mudou em nada a configuração. Ficou como estava. Marta continuou servindo sozinha, Maria continuou adorando. Mas dessa vez, quando Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz: o Senhor não se importa que eu fique só? Dessa vez Jesus diz: agora que a gente já ajustou algumas coisas, agora que você já entendeu algumas coisas sobre solidão, agora sim eu estou me importando. E agora sim estou dizendo: você não vai ficar sozinha.
porque eu estou trazendo Lázaro para o teu lado de volta. Me cante o rebre a face. Eu vim aqui declarar que em alguns momentos as suas queixas, como no caso de Marta, não foram atendidas como você esperava, porque não havia motivação e coração certos. Mas agora é diferente. Agora há uma razão. Agora há um motivo. Agora há uma causa que está chamando a atenção de Deus legitimamente. Para esta guerra, Ele vai vir. Esse convite, Ele vai aceitar. E assim te diz o Senhor: não, você não vai ficar sozinha. Não, você não vai ficar sozinha. Não, eu vou chamar alguém de volta. Eu vou chamar alguém da tumba para sentar-se à mesa com você de novo. Desta vez você não vai ficar sozinha. Quem tem um glória a Deus para entregar, comece a fazer isso agora. Comece a fazer isso agora. Comece a fazer isso agora. Eu estou declarando que aquele que é a ressurreição e a vida me trouxe aqui para te dizer: você não vai ficar sozinha. Você não vai ficar sozinha. Desta vez eu vou atender teu chamado. Dessa vez eu vou entrar nessa guerra. Dessa vez eu vou descer para te livrar. Tu não vais ficar sozinha. Levante as mãos o mais alto que você puder. Está mandando eu repetir as mesmas palavras que ele disse para Marta em Betânia: eu sou a ressurreição e a vida. Você não vai ficar sozinho. Eu estou cheio, eu não brinco com isso não, gente. Eu tenho responsabilidade profética. Isso nem no meu sermão estava. Eu estou sendo cheio de autoridade de Deus para dizer para uma mãe aqui: você não vai ficar sozinha. Eu estou cheio de autoridade para dizer para uma esposa aqui: você não vai ficar